Vou fazer um complemento ao que o Ricardo falou. Qual foi a vantagem da ampliação do complexo industrial militar russo? A ativação de várias oficinas e indústrias que estavam paralisadas, né, ociosas do tempo soviético, uma grande quantidade de armazenamento, como ele bem se mencionou, de sistemas ainda eficientes, notadamente o T-72 e o T-80, e preciso destacar o T-62M, já vou falar desses sistemas, e o fato do Putin ter feito o que durante o período da reativação do complexo industrial militar nos anos 2000. Ele criou uma holding, a Rostec. Vinculado à Rostec, tem cerca de 900 empresas. São empresas públicas ou sociedades de economia mista. Então, o controle decisório é da federação. Consequentemente, pelo controle decisório ser da federação, as movimentações, as prioridades são estabelecidas diretamente pelo Estado e há uma subvenção direta de várias dessas empresas em relação ao funcionamento, ao seu funcionamento regular, ou seja, o Estado subvenciona diretamente. Então, essas empresas elas não têm a captura do processo político e decisório. Pode gerar mais burocracia, pode gerar, até certo ponto, menos eficiência, menor controle de qualidade, mas para uma situação de guerra, acaba sendo, tendo uma alavancagem de escala melhor, porque, consequentemente, consegue você manter empresas que, ainda que são deficitárias, funcionando em escala e tendo uma subvenção direta estatal. Isso aconteceu e, consequentemente, a Rostec, só a Rostec tem 900 empresas, fora outras centenas, elas conseguiram, portanto, ter uma produtividade, ainda que essa produtividade não seja líquida do ponto de vista de manter a mesma quantidade de funcionários e melhorar pelo aspecto do maquinário e, consequentemente, de otimização gerencial, enfim, mas teve uma produtividade maior, porque algumas empresas estão funcionando em 3, 4 turnos. E volta a falar, de acordo com a prioridade definida pelo Estado. Então, para uma situação de guerra, acaba sendo vantajoso, porque não fica capturado por empresas que, quando essas empresas buscam contratos, né, com agências de governo, elas criam uma alavancagem de preços e custos. E, consequentemente, tendo uma alavancagem de preços e custos para lucrar mais, para favorecer os acionistas, acabam tendo muito o quê? Aditivos nos contratos. Não que na Rússia não tenha, mas tal como o Ricardo falou, e você já diversas vezes denunciou, Farinazzo, é o que ocorre nos contratos do Pentágono. Aditivos e mais aditivos, aditivos e mais aditivos. Isso acaba inflacionando e tornando difícil ter uma produção quantificada melhor e maior, e principalmente voltada às necessidades de uma guerra por procuração como uma potência militar como a Rússia. Em relação aos sistemas, como o Ricardo falou, é importante destacar a retomada de adaptação através, primeiro foi reparação, depois um update, ou seja, uma atualização, uma evolução, com a incorporação de algumas tecnologias do T-80 BVM, que é fabricado nos anos 80, do T-62M, que escrevemos no nosso livro, eu e o Ricardo, e o T-62M, ridicularizado por setores da mídia ocidental, não era o T-62 fabricado nos anos 60. O T-62M ele foi um tanque novo, fabricado a partir de 1983. E, portanto, ele foi o primeiro a introduzir a Contact, ao sistema reativo de blindagem Contact. Contact 1 começou na T-62M. Consequentemente, o T-62M e o T-80 eles tiveram comunalidade de alguns componentes, como os sistemas eletroópticos, os termovisores e o novo sistema de controle de fogo. Isso tornou, portanto, capaz de gerar updates baratos e levar, né, uma grande quantidade para a linha de frente. Então, a Rússia hoje introduz 1.500 tanques por ano. Desses 1.500, cerca de 1.000 a 1.200 são tanques reparados e atualizados, notadamente T-62, T-72 na versão B3 e B4 e o T-80 BVM. Então, isso mostra o quê? Justamente a facilidade, pelo fato de estar vinculado a um complexo estatal, de otimizar essa comunalidade de tecnologias, justamente para poder favorecer a escala de produção e, consequentemente, introduzir uma boa quantidade
dentro das necessidades de guerra no tanque de batalha. E lembrando, o T-80 BVM e o T-62M estão tendo bom desempenho. Melhor até do que o T-72. Muito melhor até do que o T-72. Portanto, eles têm sido até bastante utilizados em Kharkiv, no eixo de Svatovo-Kremina, e o T-62M muito como apoio de fogo.